Muito bem, pessoal, prosseguindo então aqui com o nosso curso, vamos falar agora, né, sobre a flexão de modo. Então vamos lá, imagine que em um diálogo entre duas pessoas, uma delas fizesse a seguinte pergunta. Então alguém está fazendo a seguinte pergunta para você, ó, como resolver este problema? Como é que eu vou resolver esse problema? Então vamos supor que a outra pessoa desse uma das três respostas. Primeira resposta, ó, você mesmo encontrará uma solução. Segundo, gostaria muito que você mesmo encontrasse uma solução. Ou outro, ora, foi você quem o causou, agora encontre uma solução. Veja que eu tenho uma mesma pergunta sendo respondida de forma diferente. Uma pessoa chega para você e diz, ó, você mesmo encontrará uma solução. É uma maneira de dizer. Gostaria muito que você encontrasse uma solução. Uma outra maneira de dizer, ora, foi você quem o causou, agora encontre uma solução. Uma outra forma também de falar. Então, esse falante estaria usando formas de modos verbais diferentes para exprimir sua atitude em relação ao fato verbal. Logo, nós podemos definir modo como é a flexão verbal, que possibilita ao falante revelar sua própria atitude em relação a um fato expresso pelo verbo. Pessoal, se você observar na primeira resposta, você mesmo encontrará uma solução. Você observa que a resposta dá uma ideia de realidade, né? Uma ideia assim de algo certo, ou seja, você encontrará uma solução, algo certo, algo real, algo positivo. Observa que no segundo diz assim, ó, gostaria muito que você encontrasse uma solução. Veja que aqui nós temos uma ideia de possibilidade, uma ideia de desejo, né? Gostaria que você encontrasse uma solução. E o terceiro, olha só, agora encontre uma solução, como se estivesse exprimindo uma ordem, né? Encontre uma solução. Então, essas três formas de escrever representam o que nós chamamos de modo verbal, né? Vai revelar ao falante a sua própria atitude em relação a um fato que foi expresso por aquele verbo. E considerando, então, essas três formas de responder a uma pergunta, no nosso exemplo aqui, nós podemos, então, dizer que o modo, ele é classificado em três. O verbo, quanto ao modo, né, flexiona-se em três. Ó, no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Certo? Então, vamos ver o que cada um desses representa. Então, nós temos aqui o modo indicativo. O modo indicativo é o modo verbal que apresenta o fato ou enunciado como real, como certo, como positivo. É o modo da realidade. É quando você diz assim, ó, você mesmo encontrará a solução. Observa que tem algo certo, algo positivo, algo na realidade. Quando eu digo assim, ó, fiz a prova com muita calma, tivemos muitas alegrias naquele ano, os jogadores treinavam com afinco, fizeram progressos nos estudos. A nave espacial ficará vários meses em Marte. Ou o médico trabalharia vários meses na Europa. Certo? Então, todos esses verbos, né, estão no modo indicativo. Então, vamos ver aqui quais são os tempos do modo indicativo. Então, o modo indicativo possui três tempos principais, né? Presente, pretérito e futuro. Presente, passado e futuro. Certo? O pretérito, por sua vez, se divide em mais três. Eu tenho, portanto, o modo indicativo eu tenho presente, pretérito e futuro, certo? E o pretérito se divide em três. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro, por sua vez, tem também duas subdivisões. Futuro do presente, futuro do pretérito, ok? Então, o modo indicativo é o quê? Presente, pretérito e futuro. O pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente, futuro do pretérito. O futuro do pretérito ainda pode ser simples e composto. O futuro do pretérito, não, desculpa. O pretérito perfeito pode ser simples e composto. O pretérito mais que perfeito também pode ser simples e composto. O futuro do presente pode ser simples e composto. E o futuro do pretérito também simples e composto. Bem, vamos ver agora, né, a definição de modo subjuntivo. É o modo verbal que apresenta o fato ou anunciado como possibilidade, ó, como dúvida, como desejo, como provável, como possível, como subjetivo, né, como duvidoso. Então, no nosso exemplo lá, quando eu digo assim, ó, gostaria muito que você encontrasse a solução, gostaria, observa que eu estou expressando aqui um desejo, uma possibilidade, uma dúvida,
algo possível, algo subjetivo. Não é como, por exemplo, você mesmo encontrará. Gostaria que você encontrasse. Veja que é bem diferente aí a forma de se expressar. Então, quando eu digo assim, ó, talvez o professor possa esclarecer esta dúvida. Ó, observa que é uma possibilidade, uma dúvida. Quando eu souber a verdade, ficará surpreso. Ó, possivelmente, duvidoso. Se tivesse mais paciência, eu teria encontrado o livro. Se tivesse, uma possibilidade. Ó. Então, observação, além da dúvida, o subjuntivo pode dar uma série de outras conotações ao verbo. Por exemplo, bons tempos o levam à vontade. Não há que a ame mais do que eu, uma conjectura. Pena que não sejas tão baixo, né? Uma consideração sobre um fato. Então, aí nós temos o modo subjuntivo. Quais são os tempos do modo subjuntivo? Então, no modo subjuntivo, nós também temos três tempos principais: o presente, o pretérito e o futuro. E o pretérito ele é dividido em três: pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente diz assim, ó, pretérito perfeito, imperfeito do subjuntivo, assim que a gente fala. Pretérito perfeito do subjuntivo, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Temos ainda também o futuro simples do subjuntivo e o futuro composto do subjuntivo. Okay? Então, são estes os tempos do modo subjuntivo. Temos ainda, pessoal, o modo imperativo. Né? No nosso exemplo lá, a gente dizia assim, ó, foi você quem causou, encontre a solução você mesmo. Observa que o modo imperativo é o modo verbal que apresenta o fato ou a enunciação como ordem, como conselho, como exortação, como pedido, como súplica. Se você entender os modos por esses enunciados que a gente está dando aqui, você vai conseguir já distinguir quando um verbo está em determinado modo. Quando eu digo assim, ó, coma logo, eu estou dando uma ordem. Quando eu digo, ó, come, por favor, eu estou expressando um pedido. Então, o modo imperativo, ele tem isso. Ele vai apresentar uma ordem, um conselho, uma exortação, um pedido, uma súplica. Não coma muito, para você não engordar, dando um conselho. Pessoal, os tempos do modo imperativo, quais são? O modo imperativo a rigor, ele não apresenta nenhuma marca de tempo. Ele é classificado apenas como imperativo afirmativo e imperativo negativo. Certo? Ok? Então vimos aí, né, nós aprendemos aqui os três modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vimos, portanto, a flexão de modo.